Palmeiras inicia a era Mano com reuniões e análise de sua comissão. A quarta-feira foi o primeiro dia de trabalho de Mano Menezes no Palmeiras, desde amanhã na academia de futebol. Ele teve reuniões no Centro de Excelência para traçar o cronograma de seu novo trabalho e não comandou a atividade da tarde. Wesley Carvalho, treinador do Sub-20, foi quem organizou o trabalho, acompanhado do auxiliar fixo alviverde Andrei Lopes e Omar Feitosa, atual preparador físico, mas que assumirá o cargo de coordenador científico. Sidney Lobo, auxiliar e braço direito de Mano, e Eduardo Silva, preparador físico trazido pelo treinador, acompanharam a atividade. O clube não divulgou se Mano estará no banco de reservas no jogo contra o Goiás, sábado, às 9h pelo Brasileirão. O Verdão não vence as 7 partidas no torneio e está em 5º lugar, a 6 pontos dos líderes Flamengo e Santos, mas com um jogo a menos. Copa do Brasil, Brasileirão, futebol internacional, agora com Daniel Portugal. Olá Solano, olá meus amigos, boa noite a todos. Vamos agora falar das notícias do futebol. Hoje teremos confrontos das semifinais pela Copa do Brasil. Vamos falar dos jogos da volta. O Atlético Paranaense recebe o Grêmio na Arena da Baixada às 19h. Pelo primeiro jogo o Grêmio ganhou por 2-0 na Arena do Grêmio. O Internacional joga com o Cruzeiro no estádio Beira-Rio às 21h30. Pelo primeiro jogo, o Internacional ganhou fora de casa por 1-0 no estádio Mineirão. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, confrontos pela 18ª rodada do primeiro turno. Vamos falar dos jogos do próximo sábado. O Corinthians joga com o Ceará na Arena Corinthians às 11h. O Vasco recebe o Bahia no estádio São Januário às 11h. Fortaleza encara o Fluminense no estádio Castelão às 17h. O Avaí joga com o Flamengo no estádio Mané Garrincha às 17h. O Internacional recebe o São Paulo no estádio Beira-Rio às 19h. O Goiás joga com o Palmeiras no estádio Serra Dourada às 21h. Agora vamos falar dos jogos do próximo domingo. O Cruzeiro encara o Grêmio no estádio Independência às 11h. O Santos joga com o Atlético Paranaense no estádio Vila Belmiro às 16h. O Botafogo recebe o Atlético Mineiro no estádio Engenhão às 16h. E o CSA joga com a Chapecoense no estádio Rei Pelé às 19h. Agora vamos falar de futebol internacional, campeonato alemão. Jogos pela 4ª rodada do primeiro turno. Primeiramente vamos falar de um jogo que vai acontecer na sexta-feira que vem. O Fortuna Düsseldorf encara o Wolfsburg às 15h30. E vamos falar agora dos jogos do próximo sábado. O Borussia Dortmund joga com o Bayer de Leverkusen às 10h30. Às 10h30. O Bayern de Munique recebe o RB Leipzig na RB Arena às 13h30. Agora vamos falar de campeonato inglês, confrontos pela 5ª rodada do primeiro turno. Vamos falar dos jogos que vão acontecer no próximo sábado. O Liverpool encara o Newcastle às 8h30. O Manchester United joga com o Leicester às 11h. O Tottenham recebe o Crystal Palace às 11h. E o Wolverhampton encara o Chelsea às 11h. E o Norwich joga com o Manchester City às 13h30. E no próximo domingo o Rashford joga com o Arsenal ao 12h30. Agora vamos falar de campeonato espanhol, confrontos pela 4ª rodada do primeiro turno. Vamos falar dos jogos que vão acontecer no próximo sábado. O Real Madrid joga com o Levante no estádio Santiago Bernabéu às 8h. A Real Sociedad joga com o Atlético de Madrid às 13h30. E o Barcelona joga com o Valência no estádio Camp Nou às 16h. E no próximo domingo o Alavés joga com o Sevilha às 16h. Agora vamos falar sobre o campeonato italiano, confrontos pela 3ª rodada do primeiro turno. Vamos falar dos jogos do próximo domingo. A Fiorentina joga com a Juventus às 15h.
O Hellas Verona joga com o Milan às 15 horas. A Internazionale joga com a Udinese às 15 horas. E a Napoli encara a Sampdoria às 15 horas. E a Roma joga com o Sassuolo no Olímpico de Roma às 15 horas. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Primeiramente, quero mandar um abraço para minha galera da aula de Zumba da Academia Smart Fit, os meus amigos e a todos os professores. Tamo junto. Isso aí. Daniel Portugal, de Belo Horizonte, para o Jornal Breve. É com você, meu grande amigo Solano. Obrigado, Daniel Portugal, e até semana que vem, se Deus quiser. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Focus Assessoria. Rua Coronel Queiroz, 259, Centro, Itapeva. Telefone 15 99846 8139.